Porque, Bel, bem-vinda de volta. O ministro Fernando Haddad, nessa reunião, ele também apresentou a sua própria agenda, né, para esse próximo período, esse próximo ano. A gente sabe que a questão econômica está entre as principais prioridades do governo federal, principalmente a questão fiscal, que continua sendo esse aperto. Então, ele, que tem ali uma posição muito importante na esplanada nesse momento, pelo menos apresentou uma carta de boas intenções ali, né? Com diferentes pilares, Clarice, inclusive o pilar ecológico, ideias ali do Ministério da Fazenda que ou já começaram a ser implementadas ou estão em gestação, que olham também para este ambiente da economia voltada também à ecologia, considerando que estamos também em ano de COP30 e essa é uma agenda que ganha ainda mais reforço. Mas o que ficou mais claro sobre os planos do ministro Fernando Haddad é em relação a um desafio que o governo se propõe a emplacar no Congresso Nacional neste ano de 2025, que é a reforma da renda. O governo quer fazer dessa a maior reforma da renda que o país já teve. Esse ambiente no Congresso Nacional ainda tem muitas dúvidas sobre a receptividade dessas ideias. Vamos começar do ponto de início dessa reforma, que foi justamente o anúncio acompanhado ali do pacote de corte de gastos, uma estratégia que o governo tentou fazer de anúncio conjunto para tentar diminuir um pouco do impacto em relação às medidas do corte de gastos. A reforma da renda ainda não foi enviada, ela passa por ajustes, mas há uma preocupação no Congresso Nacional, porque o Congresso já deixou muito bem claro, não vão trabalhar com a ideia de aumento de tributo. Qual que é a espinha dorsal da reforma da renda? É você ampliar a faixa de isenção para quem ganha até R$5.000, mas você, por consequência, por compensação, também trabalhar em um imposto progressivo, um imposto mínimo para aqueles que têm uma renda muito alta, sobretudo ali de R$50.000 para cima, ou mais de R$360.000 por ano. Então, esse público está na mira do governo. E no Congresso Nacional, a receptividade é vista com muita dúvida, sobretudo depois da crise do Pix. Teve muita gente que fez essa avaliação de que você trabalha com públicos muito similares, então vai depender essa receptividade do modo como o governo conseguir tocar, conduzir essas discussões no Congresso Nacional. Olha aí a comunicação entrando como peça-chave novamente. Mas sim, esse é o principal plano do ministro Fernando Haddad. Outros planos foram traçados e foram demonstrados na reunião ministerial de ontem. O governo fala muito do pé de meia, tem planos ali também da possibilidade de que os estudantes beneficiados pelo pé de meia possam investir no Tesouro a partir desse benefício que é recebido por esse programa do governo Lula 3. Então, tem várias outras ideias que foram ali apresentadas nesse momento que é de reação do governo, passada essa crise do Pix, porque de fato foi uma artilharia pesada, o governo sentiu o baque e agora busca essa reação que a gente tanto tem falado. Em relação ao pacote de corte de gastos, né, eu falei desse anúncio conjunto, tem pontos que também ficaram pendentes. Um dos pontos é a aposentadoria dos militares. O governo fazia um cálculo ali de cerca de 4 bilhões de impacto 2025-2026. Esse texto também vai ter que ser enfrentado agora na volta do Legislativo em fevereiro. Então, também se coloca como um desafio, né? É sempre muito delicado você mexer com as categorias militares, num momento de muita incerteza, por exemplo, se José Múcio Monteiro ficará ou não no Ministério da Defesa, como é que vai conduzir essas discussões sobre a reforma dos militares, mas isso também aparece como prioridade do ministro Fernando Haddad, assim como a questão dos supersalários. Lembrando que lá no ano passado, nas medidas que foram aprovadas no pacote de corte de gastos, há uma interpretação de que, na verdade, você abre uma brecha em relação aos supersalários. Você enfrentar, de fato, os supersalários vai ter que tocar novas matérias do Legislativo e aí, de novo, muita resistência dos parlamentares em relação a esse assunto, porque o lobby ali, principalmente dos magistrados, é muito forte junto ao Congresso Nacional. Agora, Isabel, quando a gente está falando aí de tempos de reforma ministerial, a gente sabe que se tem uma coisa que corre solta dentro
do governo do presidente Lula é fogo amigo, né? Todo mundo se estapeando ali quando a gente vai conversar nos bastidores. É um que fala mal do outro, que critica a gestão do um, que quer que uma pessoa do seu grupo seja indicada para a vaga do fulano. É sempre esse movimento. E o presidente Lula deu uma atenção também para esse tipo de coisa na reunião, né? Recado claro, Clarice e Pedro, não quer fogo amigo entre os ministros, não quer isso de um ministro ficar falando mal do outro. O que o presidente Lula falou na reunião ministerial desta segunda-feira, ele quer que os ministros falem bem uns dos outros. Então, nada de fogo amigo, porque na avaliação do presidente da República isso só prejudica o governo, né? Tem ali um pouco do contexto da crise do Pix novamente, porque ainda que ministros não falassem ali tão abertamente, teve um reconhecimento que de fato foi uma derrota, de que a coisa poderia ter sido trabalhada de outra forma no Ministério da Fazenda. A coisa foi acontecendo ali, escalando a um nível que se tornou insustentável porque saiu de controle. E aí o Ministério do ministro Fernando Haddad, o Ministério da Fazenda, acabou tendo que reverter os efeitos daquela portaria de monitoramento dessas transações bancárias. Algo que já acontece, ainda teve que frisar mais ainda, editando a medida provisória para dizer que não vai ter ali qualquer tipo de taxação do Pix. Então, o baque da fake news foi muito sentido, daí também a criação dessa central de monitoramento que a Carol Rosito estava contando para a gente, porque a ideia é que tudo passe ali pela SECOM, pela Casa Civil, para que você tente se antecipar às fake news. E aí entra também essa espécie de pito, esse puxão de orelha do presidente Lula de que não quer ministro falando mal de ministro. Mas olha só, o próprio presidente Lula citou o agora ex-ministro Paulo Pimenta durante essa reunião ministerial, dizendo que Pimenta não entendia nada de comunicação.